Salve, rapa, beleza? Salve, galera, tranquilidade. Tentar resolver mais uma questão aqui do banco de itens, né, do Enki, que estão me ajudando, inclusive, na preparação para a prova que está chegando aí. Bom, em alguns outros vídeos vocês verão essa resolução de uma forma bem mais rápida, né? Aqui eu vou tentar desenvolver algumas propriedades aqui que talvez não estejam tão claras para todos. Bom, essa questão aqui é uma questão que envolve uma função aparentemente feia, né? Um f de x igual a x à quarta mais 2b sobre x ao quadrado. E ele diz que o a e b são números reais positivos. Isso aqui é interessante para nossa resolução. Na letra A ele só pede para você calcular o f de x igual, quer dizer, o x, né, igual a raiz sexta de b sobre a. Então aqui ele já indica que ele quer que você calcule para esse x, para o x igual a raiz sexta de b sobre a. E aí, neste caso, basta substituir na função, né, função que ele nos deu aqui. Todo lugar de x você coloca o raiz sexta de b sobre a, e aí você simplifica. Que a ideia aqui, na real, como b e a não tem valores, né, numéricos aqui definidos, a ideia aqui da letra A é que haja uma simplificação máxima dessa função quando x for raiz sexta de b sobre a. Bom, como que a gente vai fazer isso? Substituindo, né? Então ele diz aqui que o f de raiz sexta de b sobre a é a vezes x, que é raiz sexta de b sobre a, elevado à quarta potência, mais 2b sobre x ao quadrado. O x eu já sei quanto que é. Raiz sexta de b sobre a, tudo isso elevado ao quadrado. E aí, lembrando que isso aqui é o f de raiz sexta de b sobre a. Vou até escrever aqui, depois não precisa ficar escrevendo para todos, não. Então isso aqui, ó, vai ser igual. Opa, o que eu posso fazer? Isso aqui eu tenho uma soma de elementos, né? Posso chamar aqui soma de frações, com essa fração aqui tendo o denominador 1, não tem problema. Aí eu tiro o MMC. Talvez seja o primeiro elemento aí que vocês possam fazer, tirar o MMC. Ou para quem tem um pouco mais de familiaridade, faz aquela multiplicação direta, né? Por exemplo, quando eu tenho aqui um número composto, né? 1 mais 2 terços, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 1 mais 2, então fica 3 vezes 1 mais 2 lá no numerador, e aqui no denominador conserva o próprio 3, né? Neste caso específico, ficaria 3 vezes 1 mais 2, 5 terços, né? Posso fazer a mesma coisa aqui direto, sem precisar me preocupar com MMC ou algo do tipo, ó. Posso reescrever isso aqui, vou fazer aqui na frente para nós ganharmos um pouco de espaço. Ó, esse vezes esse, então tem aqui o A vezes a raiz sexta de b sobre a elevado a 4, e aí eu vou multiplicar, igual eu fiz aqui no exemplo, por raiz sexta de b sobre a ao quadrado. Tudo isso somado a 2b. Lembrando que o denominador continua sendo o raiz sexta de b sobre a ao quadrado, tá? Continua sendo esse elemento aqui. Bom, agora vamos tentar simplificar o que dá para simplificar. A primeira coisa que eu vi aqui foi propriedade da potenciação, né? Então nós usamos aqui uma ideia, né, para quem prefere, uma ideia de MMC, e agora nós vamos utilizar uma propriedade da potenciação, tá? Qual que é essa propriedade? A propriedade diz o seguinte: quando eu tenho bases iguais se multiplicando, logo eu posso manter a base, então aqui vai ficar A vezes, mantenho essa base, raiz sexta de b sobre a, e somo os expoentes, 4 mais 2, 6, ok? Tudo isso somado a 2b, dividido por raiz sexta de b sobre a ao quadrado. Bom, aqui eu vou fazer duas simplificações, vou até escrever aqui, ó, simplificação, que nada mais é do que são propriedades da radiciação, tá? De novo, quem não tem familiaridade com essas propriedades básicas de potenciação e radiciação não conseguirá resolver essa questão aqui de uma forma tranquila, vai ter trabalho. Qual que é? Essa aqui, ó, a primeira é aqui nesse número de cima. Se eu tenho, olha só, a raiz quadrada do 4, todo mundo sabe que é 2, ok? Só que a raiz quadrada do 4 eu posso escrever ela como a raiz quadrada de 2 ao quadrado, uma vez que o 2 ao quadrado é a mesma coisa que o 4. Essa igualdade aqui é verdadeira. E aí perceba que quando eu falo de raiz quadrada, eu tenho o índice 2. E olha só que interessante. Toda vez que eu tiver o índice par e eu analisar esse radicando aqui e ver que ele trata-se de um número positivo, eu consigo simplificar esse índice 2 com esse expoente 2. Cancelando um com o outro. Quem é que sobra? Foi embora o radical, foi embora o expoente, sobra 2. Por isso que a raiz quadrada de 4 é 2, porque essa propriedade aqui é válida para índice par e radicando positivo, tá? Cuidado, esse radicando aqui tem que ser positivo. Bom, por que eu trouxe essa propriedade? Porque eu vou fazer essa simplificação, olha só. Eu tenho aqui um índice par e eu tenho uma divisão entre dois números. Porém, olha só que interessante, dois números reais positivos. Se eu tenho dois números reais positivos, a divisão entre eles também vai ser maior que zero, ou seja, serão reais positivos, tá? A divisão entre dois números reais positivos sempre será um número real positivo. E aí eu posso simplesmente aplicar aqui a propriedade de simplificação desse expoente 6 por esse índice 6. Quem é que sobra aqui? Foi embora o radical b sobre a. E aí, olha só que interessante, isso aqui vai ficar a vezes b sobre a somado a 2b. Outra propriedade que eu vou utilizar aqui, ó, é da simplificação direta. Poderia fazer isso aqui de uma outra forma, não vou fazer agora, tá? É uma outra propriedade da potenciação. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, a raiz quarta de... vou pegar a raiz cúbica, vai. A raiz cúbica vai dar trabalho. A raiz quarta de 8 ao quadrado. Olha só que interessante. A raiz quarta de 8 ao quadrado, eu posso simplesmente aqui, ó, fazer essa divisão, essa simplificação aqui em cima. Então isso aqui é a mesma coisa, tá? Que a raiz quadrada, 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, a raiz quadrada de 8.
tudo bem? Posso fazer essa simplificação sempre que ela for aceitável, beleza? Então, a raiz quarta de 8 elevado a 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada do 8. Deixa eu ver se eu consigo fazer com um número mais tranquilo aqui, que não 8. A raiz quarta de 2 elevado a... De 2 não, raiz quarta de... pode ser o 16, tá? Vamos lá. O que eu deveria fazer aqui, né? Seria a raiz quarta, 16 ao quadrado, que seria 16 vezes 16, né? 16 vezes 16. 16, 36 vai 3. Uma vez 6, 6. Uma vez 1, 1. Soma isso aqui vai dar 6, 5, 2. 256. A raiz quarta de 256 é um número que multiplicado 4 vezes ele por ele mesmo tem que dar o 256. Tá? Pode ser que esse número seja 4, e evidentemente é, porque 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 vezes 4 dá 256. Então esse número aqui, ó, essa raiz quadrada raiz quarta de 256 é 4. Agora perceba o seguinte, ó, olha só que vai dar o 4 também se eu fizer essa simplificação direta. Espero que vocês estejam acompanhando. Eu não preciso elevar esse 16 ao quadrado para depois extrair a raiz quarta. Eu posso simplificar aqui por 2 e por 2. Isso aqui vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 16 elevada a 1, né? 1, e aqui vai dar 2. E automaticamente a raiz quadrada de 16 é o 4. Então, o resultado vai dar a mesma coisa que se eu calculasse aqui esse número elevado a alguma potência. Bom, por que eu disse isso para vocês? Porque olha só que interessante. Se eu tenho aqui a raiz sexta de b sobre a elevado a 2, eu posso simplificar isso aqui por 2 e por 2, o que resultará em uma raiz cúbica de b sobre a elevado a 1, que não precisa colocar esse 1, porque é o próprio b sobre a. E aí, podemos continuar aqui essa propriedade, né? Olha só, eu tenho um produto entre dois elementos, e esses elementos têm o mesmo termo, então eu posso simplificar esse com esse, ficando 1 vezes b sobre 1, que é o próprio b. B mais 2b vai ficar 3b sobre a raiz cúbica de b sobre a. Galera, outra propriedade aqui que vai nos ajudar bastante, tá? Outra propriedade da radiciação. Se eu tenho aqui a raiz cúbica de 8 sobre 27, eu posso separar esses elementos em dois radicais de índice 3, ó. Posso dizer que isso aqui é a raiz cúbica de 8 dividido pela raiz cúbica de 27. Opa, 28 não, 27. Então eu posso separar, deixa eu cortar o 7, a maioria das pessoas só entendem como cortando o 7. Eu posso separar isso aqui em duas partes, que o resultado vai ser o mesmo. Na real, isso aqui é um si, somente si. Tranquilo? Então por que eu estou dizendo isso? Porque aqui vai ficar 3b sobre raiz cúbica de b dividido pela raiz cúbica de a. E aí, isso aqui implica em 3b. Opa, peraí, olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, uma divisão, né, uma razão entre frações. Então a regra diz, vou colocar mais uma propriedade das frações, que quando isso acontece, eu mantenho a primeira, que é 3b, e multiplico pelo inverso da segunda. Então o a ali é denominador, vira numerador, a raiz cúbica de a, e a raiz cúbica de b vira denominador. E isso aqui vai ficar 3b vezes a raiz cúbica de a sobre a raiz cúbica de b. Olha a trabalheira que dá essa questão. E aí, por fim, quase chegando ao fim, né, eu vou aplicar aqui uma outra propriedade da radiciação. Olha o tanto de propriedade de radiciação. Se eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 elevado a 1, como vocês já viram, né? Raiz quadrada de 3 elevado a 1 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3, porque 3 elevado a 1 é 3. Isso aqui eu posso escrever com uma forma de potência de expoente fracionário. Esse 1 aqui vai para cima e esse 2 vai para baixo, tá? Isso aqui é exatamente a mesma coisa, só estão escritos na forma diferente. Por que eu quis fazer isso? Porque eu tenho um b elevado a 1 que eu vou ter que simplificar daqui a pouco, e esse ao cubo, né, o cubo na raiz cúbica de A, eu não sei o que fazer com ele ainda, eu só sei que aqui embaixo eu consigo escrever esse B como B elevado a 1/3. Então, já que ele é um B elevado a 1, né, a raiz cúbica dele seria B elevado a 1/3. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho um produto aqui, né, do B e uma relação de um B aqui embaixo. Então, eu posso simplificar esse B, que está multiplicando aqui em cima, com esse B que está dividindo aqui embaixo. E aí eu vou usar mais um pedaço aqui da nossa lousa digital para fazer isso. Olha só. Vou fazer aqui, ó. B elevado a 1, que é o de cima, dividido pelo B elevado a 1/3, regra de potenciação. Mantém a base e subtrai os expoentes. E aí, galera, B elevado a 1 menos 1/3 é a mesma coisa que B elevado a 2/3. Basta simplificar isso aqui, utilizando aquele método que nós fizemos aqui em cima. Então, esses dois elementos aqui, ó, eles serão basicamente transformados aí em um só, que é o B elevado a 2/3. Por isso que esse termo vai ficar B elevado a 2/3 vezes raiz cúbica de A. Para finalizar, eu vou voltar esse B elevado a 2/3 para a forma de fração, de radiciação. Então eu tenho aqui, ó, a base vira radicando, o 2 que está aqui em cima vem aqui para baixo e o 3 vai aqui para fora. Então B, tá, elevado a 2/3 é a mesma coisa, então eu vou repetir aqui o 3 vezes a raiz cúbica de B ao quadrado vezes a raiz cúbica do A. E aí, para finalizar a nossa resolução, quando eu tenho um produto entre radicais de mesmo índice do radical, eu posso escrevê-los todos dentro do mesmo radical. Fica 3 vezes B, vou colocar na ordem, A vezes B elevado a 2, todos eles dentro do radical, da raiz cúbica. E aí, essa é a resolução, ou seja, só para finalizar aqui, ó, quando o x for raiz sexta de B sobre A, o resultado dele vai ser 3 vezes a raiz cúbica de A vezes B ao quadrado. Beleza? Espero ter ajudado aí, valeu, até a próxima.